Bom dia a todos, vamos dar início aí à aula de hoje. Na aula passada, a gente começou a parte do Power BI e a gente fez algumas atividades aí, e hoje a gente vai dar um andamento a essas atividades, ok? Então, deixa eu entrar aqui e mostrar para vocês onde que a gente está aqui. Então, nós estamos aqui no Power BI 01, né? Deixa eu... Peraí um pouco. Queria que vocês colocassem aí no chat se todo mundo já está com o Power BI aberto. Dá um ok aí, fazendo favor. A segunda coisa que eu queria pedir para vocês é... Aqui na aula de hoje, no Power BI 1, a gente vai pegar o material aqui, tá ok? É... Quando a gente for pegar... Ô, Sara, entra pelo celular aí e enquanto você vai ativando o computador, tá bom? Então, pessoal, aqui nós temos aqui os dados originais, o dashboard final, né? No começo do curso eu coloco para vocês a resposta aí para que vocês tenham uma ideia. Esse transformado aqui é sem os gráficos, carregando a tabela do Excel sem os gráficos, esse é com um gráfico pronto. E aqui tem um passo a passo, sempre eu vou atualizando, se tiver algum errinho eu vou colocando, já é uma atualização de ontem, né? Aqui são as formas DAX, e aqui é uma forma estruturada que eu coloco no meu computador aí para facilitar a alteração de algum material que o Dutra está enviando, porque como eu trabalho com essas pastas, se você for alterar alguma coisa que eu enviei para vocês, ele vai pedir essas pastas, tá bom? Então, qual que é a ideia hoje? Vamos voltar lá. Eu pedi para vocês fazerem aquele teste, e aí a grande maioria já terminou essa tarefa, tá? E agora nós estamos numa segunda atividade que você deve postar até o final da aula, de uma forma individual, o seu Power BI, tá? E, na verdade, são 6 visualizações, ou 6 gráficos, como vocês quiserem ser chamados aí. Aqueles 3 primeiros eu já fiz, já nós gravamos, agora a gente tem aí a solução completa, mas eu gostaria que vocês tentassem fazer, e eu vou acompanhando vocês aí durante o processo. Eu acho que o importante aí do Power BI é que a gente entenda alguns conceitos básicos que eu vou falar agora aí. Mas então, até o final da aula, vocês têm que postar o que vocês conseguiram fazer desses 6 visualizações, tá? 3 que a gente fez na semana passada, se vocês já tiverem aquelas, ótimo, e mais 3 que estão lá no material passo a passo. Durante essa aula, mais ao final da aula, eu gostaria de discutir um pouco em relação aos resultados, tá? Ou seja, o tipo de gráfico que vocês estão usando, etc. Tal.
O Gabriel está perguntando aqui em relação se vai continuar o arquivo do quarta. Sim, quem já fez o quarta, o arquivo de quarta pode dar continuidade aí. Quem não fez, pode começar do zero, mas até o final da aula vocês vão ter que postar, né? Vocês vão ter que postar e depois da aula vocês vão avaliar os dois colegas usando uma rubrica, tá? Uma rubrica, na verdade, é uma matriz com vários critérios que vocês estão avaliando o colega. Então, mais autoavaliação. Então, vocês vão avaliar dois colegas e também autoavaliar. O que que a gente espera com essa atividade? Um posicionamento mais crítico e a gente acha que você, ao avaliar o colega, você está aprendendo tudo. Isabela, quando a gente faz o Power BI, a gente gera um dashboard, né? E que é o objetivo final do dashboard, do Power BI é fazer um dashboard. Então, o dashboard é um painel onde tem vários gráficos. Então, no nosso caso, são 6 visualizações ou 6 gráficos. Então, você, ao salvar o arquivo Power BI, é esse que você vai ser enviado na tarefa, tá bom? Então, um arquivo pode ter vários dashboards e um dashboard pode ter vários visualizações ou gráficos, ok? Mas antes, então, eu queria comentar um pouquinho o Power BI, só para a gente recordar um pouquinho. Ô, Israel, desculpa. Senhor, para esses gráficos que a gente vai fazer hoje, a gente vai criar uma página nova ou tem como expandir essa página que a gente está usando? Quando você fala página, vamos tentar. Você quer saber o dashboard, é isso? Isso. E parece Tá. que ela tem uma limitação, né? Essas linhas pontilhadas. Então, aqui, você tem razão. Se a gente começar a colocar tudo no mesmo lugar, claro que a gente pode redimensionar, né? Mas aí fica muito pequenininho. Mas se você vier aqui embaixo, viu, Israel? Tem um maisinho aqui, não sei se dá para você ver aqui, ó. Nova página. Aí você clica nova página, aí você pode pôr mais um tantão de gráficos aqui, tá bom? Tá bom, professor, obrigado. Pessoal, o importante aqui é que a gente entenda que no caso específico nosso, nós temos só uma tabela, tá? Então é um início que a gente está fazendo, né? E eu falei para vocês na aula passada que era importante ter tabelas fatos e tabelas dimensões, tá? Então a tabela fatos são as transações e as dimensões onde eu vou filtrar e resumir. Quando a gente faz assim, a gente tem uma gama muito maior de possibilidades, ok? Então, o importante de tudo isso que a gente está falando são os dados. Se os dados vierem ruins, o gráfico não vai ser tão bom. Então, a gente precisa ter em mente que é importante que os dados sejam bons, e a partir daí você consegue. E quando a gente fala dados bons, a gente vai comentar essa ideia de fatos e dimensões, como você organizar esses dados aí. Do lado esquerdo aqui, em cima do lado esquerdo, a gente tem 3 íconezinhos que a gente vai trabalhar demais, tá? O primeiro são os gráficos ou visualizações. O segundo são os dados e o terceiro, na verdade, é o relacionamento entre as tabelas. Se você tem uma tabela só, então nós não tem nada para fazer nessa parte aí. Agora eu queria comentar um pouquinho antes de vocês continuarem, sobre gráficos, tá?
Espera aí. Eu vou deixar à disposição aí. Pessoal, esse curso aqui, ele foi feito com base num curso que a gente está oferecendo pelo NPT, que é o grupo de pesquisa, tá? Eu vou falar de forma rápida aqui, para que vocês possam ter mais tempo para desenvolver, mas eu queria falar um pouquinho sobre as cores, tá? E o tipo de gráfico. O gráfico de linha é o que a gente faz quando há uma mudança contínua das informações. Eu quero mostrar uma tendência, aumentou, diminuiu ao longo do tempo. Eu quero previsão de dados, então eu vou mostrar o que vai acontecer talvez no futuro, ok? Gráfico tipo de barra representa os dados categóricos, você compara os dados, ok? Então, você quer comparar, faz barra, que é linha, tendência. O pizza é tamanho relativo em relação ao grupo. Você está comparando os tamanhos. Só que, pessoal, não dá para colocar mais de 7. O ideal seria de 3 a 7 itens aí, porque senão a pizza vai ficar um pedacinho muito pequeno, aí não dá para a gente enxergar, tá bom? Esse gráfico do scatter aqui é relação entre variáveis, tá? Então, esse tem algumas aplicações também aí. No caso de talvez ações, alguma coisa desse tipo, a gente pode ser interessante usar. O gráfico da área, ele é muito semelhante à linha, o problema é que a partir do momento que você coloca um número muito grande de áreas, aí fica muito complexo aí para entender, tá? A outra coisa que a gente tem que evitar, pessoal, é colocar muitas cores. Pessoal, não é um carnaval, quer dizer, você acaba distraindo se você tem muitas cores aí, tá? Cores opostas, se você olhar assim, são aquelas cores que mais realçam. E, na verdade, quando você está fazendo um gráfico, né, você pode realçar alguma coisa, etc., mas se ficar usando uma excessiva combinação de cores opostas aí, você fica um arco-íris aí fica mais complicado. Então, na verdade, o que você quer é transmitir alguma informação, não as cores aí. Então, essas cores mais lights aí, que são na parte exterior, é mais interessante para que vocês possam fazer os gráficos aí, tá? Então, muita gente começa a colocar um azul forte, depois o vermelho forte e tal, e aí você começa distraindo, desfocando do principal informação que você está querendo dar. Então, a combinação que a gente pode fazer, né? Se você há necessidade de realçar, você põe as cores opostas. Caso contrário, você trabalha com cores próximas aí para mostrar alguma informação e não focar em alguma coisa específica. Então, o oposto, ele realça bastante, o outro, quando você dá do lado, você está mais preocupado no conjunto, etc. A cores deve representar as informações, então aqui nós pegamos um desenho aqui dos partidos americanos, cada um tem uma cor, e se eu vou falar em times, também tem cores, então a cores deve representar as informações aí. Quando você está com linha, você usa uma cor específica para você realçar alguma coisa. Não vejo muito sentido você ficar colocando muitas cores se você quer realçar uma única delas. Então, você põe cor só naquela lá. Tá? É interessante aqui que você pode usar cores diferentes para mostrar uma variação de valores que está aumentando. Isso também é uma boa ideia aí. Você está olhando aqui, por exemplo, um dashboard, e aí nós vamos aprender a mexer com os códigos de cores aqui.
Você está vendo que é um código, uma cor bem suave, e aí vocês vão ver aí que tem um significado de cada cores, tal. A cor vermelha o pessoal usa muito em restaurantes, essas coisas, porque desperta alguma coisa, fome, etc. A parte a parte médica usa esse verdinho claro, o azulzinho claro, são cores mais usadas em determinada área aí, ok? Então essas duas são usadas muito na área médica. E depois a gente vai mostrar como que a gente faz, coloca as cores aí utilizando esses códigos aí, tá bom? Deixa eu voltar lá agora. Então, pessoal, agora é com vocês aí. Se vocês pegarem o passo a passo, vocês vão ver que são 6 gráficos, e aí vocês têm que fazer 6 gráficos e postar o arquivo até o final da aula. Em algum momento aí da aula eu vou querer saber por que que você, se aquele gráfico que escolheu é o mais adequado e o que que significa aquele conjunto de visualizações. Vai ajudar a tomar decisão ou só é bonitinho? Então, se for só bonitinho, eu vou colocar um aquário lá, bonitinho e tal, mas a minha pergunta é, você está fazendo isso para que possa tomar melhores decisões. Então, em algum momento, eu vou chamar algum de vocês aí. E lembrando que essa chamada que eu vou fazer, é importante que você esteja no ar aí. A minha premissa é que quem marcar presença significa que vai poder responder alguma pergunta. Então, vocês ficam atentos aí durante a aula para que vocês possam responder as perguntas que foram feitas para você aí. Então, novamente, a premissa que eu faço é que se você marcou a frequência, você está apto a responder as perguntas aí. Ok? Pessoal, pode perguntar? Professor, Oi. eu cheguei um pouco atrasado. O que que é para fazer? Se você ir lá no passo a passo da aula, né? Você vai ver que são 6 tipos de gráficos que era para fazer, os 3 da aula passada e mais 3, tá? Aonde que se você tem que estar na aula certa, tá? Então nós estamos aqui na Power BI, parte B, e está escrito aqui, ó, acontecendo agora, tá? Acontecendo agora, você tem que postar até o final da aula um arquivo do Power BI com um dashboard, ou um ou mais dashboard, com 6 gráficos ou visualização. Agora, a informação que você pode obter, se você clicar aqui no material, você vai ter aqui o passo a passo dessa aula. E aí ele vai mostrando como que faz os gráficos, etc. E a gente quer que você faça e poste, e a partir da manhã um vai avaliar o do outro. Tá claro isso ou não? Tá certo. É Ah, usando os dados da aula passada ainda? isso, são os mesmos dados. A gente está trabalhando a mesma aula de quarta-feira, tá bom? Aqui, o transformado aqui é os dados já carregados e aqui já é o final, para você possa ter uma ideia como que vai ficar, tá bom? Mas o que a gente quer é que você faça o seu e tire as dúvidas aí durante essa aula aí, tá bom? Eu vou ficar aqui direto. Oi, professor, bom dia, tudo bem? Bom dia. Ô Vinícius, você Bom, viu que eu mandei para você um e-mail? você Que... mandou e-mail lá? Eu não chequei ainda. Ah, então, eu olhei aquele seu gráfico e no Ah, meu computador estava perfeito. ixi, e agora? Não é estranho isso? Eu falei, pô, não, o Vinícius tá querendo me testar aí. Não, pô. Não, vou ver aqui o que aconteceu. Vou desligar e ligar Então, de ó, novo. depois você olha no e-mail, eu mandei o print screen da minha tela. Beleza, fechou. Valeu, professor. Falou, Vou tentar tchau, aqui. tchau.
Professor, para esses novos gráficos, pode ser tudo numa mesma página ou tem que fazer em cada página diferente, que nem você fez aí? Então, Gustavo, você acha que cabe tudo na mesma ou não? Eu criei só uma nova. Então, de quarto eu deixei normal e aí eu criei mais uma para colocar os três novos. Então, a minha pergunta que eu faço para você, Gustavo, se você fosse apresentar lá para os seus chefes, lá os diretores da empresa, você acha que a gente deveria colocar tudo junto ou separado, ou se é muita coisa ou não? Ou quando você vê uma apresentação, você prefere que esteja tudo num lugar só para não ficar mudando? O que que você acha? Normalmente eu prefiro separar e deixar mais limpo, mas nesse caso, quando você clica nas coisas, ele modifica os outros gráficos também, né? Aí eu pensei que perderia isso. Por exemplo, se eu clicar aqui na marca Eliteware, ele vai mudar os outros gráficos de lucro por mês, faturamento, e vai mostrar os impactos, né? Professor, acho que travou. Ô, Gustavo, caiu a minha conexão aqui. Você estava falando que você normalmente prefere, aí caiu. Então, normalmente no PowerPoint, assim, eu acho melhor deixar separado, para não ficar muito poluído e ter mais liberdade criativa, assim, né? Mas nesse caso aqui, quando você clica no gráfico de pizza, por exemplo, ele altera os outros gráficos. Aí eu. Então, esse negócio que é um recurso muito interessante isso, né? De você poder mostrar como afeta a outra coisa, né? Mas eu Isso. acho que deve ter um limite aí, porque às vezes eu vejo uns dashboards, Gustavo, nós vamos fazer uns dashboards muito sofisticados, com fundo, sabe? Super bonitinho. Mas às vezes eu tenho a impressão que é muito poluído, assim, né? E aí o cara, você está falando uma coisa, o cara está olhando outra. Então, mas você tem razão, acho que tem que dar uma maneirada aí, assim, número, mas você tem razão que seria interessante quando você mexe uma coisa, né? E a gente vai mostrar como cria vários filtros, etc. Tal. Mas legal. Eu, no meu caso aqui, para fins didáticos, eu separei, né? D, E, F. Pessoal, se desculpe pela interrupção aqui, eu vim para a USP porque eu achei que aqui era mais estável. Entendi, professor. Então, imagino. Pode postar assim mesmo, então? Pode sim. Posto o arquivo ou posto um print? O que? Você já terminou tudo? É. Não é mesmo? Ô, louco, o São cara. seis gráficos, não é? É. É. Os três da aula passada, mas três dessa. Então já vou fazer uma pergunta. Você consegue compartilhar aí? Peraí, deixa eu ver aqui. Compartilha o resultado aí que eu queria ver como é que ficou.
você fez 2 páginas, ou se você quiser, ou você pode renomear essa página, dá 2 cliques lá na página, aí fica mais fácil, porque esse dashboard que você está fazendo é o dashboard que você vai mostrar para as pessoas. No seu caso aqui, você conseguiu já fazer a opção. Aí tem a opção publicar, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, e aí você vai ter um link, a hora que você for na reunião, você só leva o link. E aí você vai mostrando ali tudo. Então, no caso esse aí, por exemplo, você acha que, por que esses 3 gráficos seriam interessantes para a tomada de decisão? Vamos pensar um pouco juntos. Acho que, a princípio, a gente pode pensar em questões de estratégia de marketing. Então, quando a gente consegue identificar por país de onde vem a maior parte do nosso faturamento, ou países que a gente quer expandir, a gente pode identificar, por exemplo, se faz mais sentido investir no Brasil, que tem bem pouquinho contribuição, ou se não na Europa, que já tem uma contribuição maior. E também dá para ver, talvez, oscilações no tempo. Então, quais períodos que a gente tem maiores vendas. Então, aqui é no meio do ano. Então, talvez focar a nossa publicidade nos meses de maio e abril, para aproveitar esse grosso aqui, que é um pouco maior. Não sei se faz sentido pensar dessa forma. Ô, Gustavo, o negócio tá feio aqui na rua. Só porque eu vim para cá, agora resolveu toda hora cair esse negócio aqui. Entendo. Pode ficar tranquilo. Mas então, aí você estava falando que a minha visão, eu não consegui ouvir tudo que você falou, não, mas eu imagino que o que mais interessa, na verdade, para a empresa é o lucro, depois é o faturamento, porque o faturamento não significa necessariamente lucro, né? Então, talvez uma das ideias aqui
eu poderia trabalhar com lucro, né? Mas faturamento não deixa de ser um componente importante nesse processo aí, como você falou. Quer dizer, se eu tiver um país com faturamento grande, eu vou dedicar mais horas, alguma coisa desse tipo para eles lá, né? Uhum. Não, é que você acabou caindo, mas eu tinha falado em questão de dar uma focalizada em onde faz sentido aumentar publicidade, por exemplo, e ver, de acordo com o faturamento, que mês seria mais estratégico a gente colocar essa publicidade. Então, talvez colocar aqui entre abril e maio, já que esses 3 meses consecutivos, esses próximos 3 meses apresentam um grande faturamento, para tentar aumentar esse período de vendas aqui. Talvez Legal. uma questão de férias, não sei. Então, eu acho que esse negócio do gráfico ao longo do ano, e aí você tem que pensar que se você tem potencial para crescer nesses meses que estão ruins, né? Aí seria um momento de mostrar que, olha, eu não preciso, junho e julho tá tudo bem, agora os restos a gente pode. Você já tinha mexido com Power BI, Gustavo? Não, mas eu tenho uma familiaridade com o Excel, então não foi muito complicado. Legal, mas a gente vai ver que tem muito recurso aí, muita coisa bacana para a gente aprender aí. E o mais importante de tudo, que eu quero falar para todos, é o que fazer com isso, né? Se isso for só bonitinho e não ajudar a tomar decisão, não adianta. O que tem que ser é útil para tomar decisão. Então, quer dizer, a primeira coisa que vocês deveriam fazer quando forem desenvolver isso é a seguinte pergunta: o que informação você precisa para tomar a decisão? Então, não sou eu que vou decidir o que eles vão precisar, né? Eu vou perguntar para os gestores e falar, olha, o que que eu preciso para tomar a decisão aí, tá? Então, acho que aí você já pôs lucro, né? Isso. Legal. Ah, ficou bom. Eu acho que as cores também ficaram bons, assim, realçando alguns aspectos, mas não carnaval aí, né? Quando eu comecei a mexer com Power BI, eu fiz 2 cursos aí para poder desenvolver o curso de vocês aí antes, né? Um foi presencial, outro foi online. E eu achei que realmente o Excel fica muito para trás, né? É bem interessante mesmo. E outra coisa importante aqui é o número de linhas, tá? O Excel, se aumentar 1 milhão de linhas no Excel, trava o Excel. Aqui no Power BI, não. Então, esse é um fator. Quer dizer, nas empresas grandes, 1 milhão de linhas, a gente vai ter arquivos aí de mais de 600 mil linhas, tá? E aí, se puser no Excel, um abraço, trava tudo. Obrigado, Gustavo. Ô, professor, Fala, João. meu Power BI não tá suportando. Eu acho que meu computador, na verdade, não tá suportando Power BI. Tá muito lento. Inclusive, eu fiquei, eu acho que uns 15 minutos fora porque travou tudo. Posso entregar depois da aula? Que até ele abrir? Acho que não vai dar tempo. É, ok, eu vou estender também. Eu vou tentar, ô Sara e João, conversar com o pessoal lá para fazer um acesso remoto ao Power BI. E aí você não usa muito o recurso da sua máquina. Isso pode acontecer, sim. Aí você faz uma tentativa. Vou te mandar até o final do dia de hoje. E eu queria que você tentasse. Qualquer dúvida, você fala com o Kleber lá da informática. Pode ser? Pode, pode. Aí você faz o acesso remoto e usa o Power BI da faculdade. Sem problemas, pessoal, com relação ao prazo, tá? Mas vamos tentar essa outra alternativa também, né? Para que vocês decidam qual que é o mais adequado para você aí. Eu acho que não tem também, vocês estão rodando o Meet,
estão rodando o Power BI, é muita coisa numa máquina só, né? Professor, Fala, para pessoal. compartilhar aquele negócio de publicar que você falou, como é que funciona? Então, você tem um botãozinho lá, publicar, um ícone lá no campo superior direito, não tem? Uhum. É isso aí, eu ia falar para frente. Deixa eu só perguntar se tem alguém com uma dúvida. Ah, Se tá. tiver Não, não. alguma dúvida, senão aí eu abro para você, aí a gente faz, aí já vai adiantando, tá bom? Não, Pessoal, eu espero até o final da aula. Eu não sabia o que ia falar. Deixa pra lá. Obrigado, professor. alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que gostaria de perguntar, referente a esses 6 gráficos aí, as 6 visualizações? Pessoal, pode perguntar, pode escrever aí, não tem problema nenhum. O Gustavo, ninguém tem dúvida até o momento? Pode compartilhar a sua tela aí. Tá, peraí, então. Eu já. Peraí. Se eu quiser compartilhar o negócio publicado, só eu consigo ver? Não, então, vamos só entender qual a diferença das versões. Tem as versões pagas, onde você pode compartilhar toda essa fonte de dados que você está trabalhando. E aí vocês podem trabalhar em conjunto. Então, numa empresa, eu começo a trabalhar na base de dados da empresa, e aí eu começo a fazer, e o outro continua e vai trabalhando em conjunto. Como essa versão é free, o que a gente vai fazer aqui? Você vai gerar uma versão online com os dados, vai poder mexer, etc., mas ninguém vai poder mexer nos seus dados, tá? Então, essa é a diferença da versão paga e não paga. Aí você fala assim, mas eu quero passar meus dados para a pessoa mexer. Então, você pega o arquivo e manda para a pessoa. Mas não dá para compartilhar isso online com a versão free, só na versão paga, tá bom? Então, vamos lá. Ah, entendi. Você está. Você já está na coisa aqui. Aí clica nesse. Você já clicou lá, né? No botão e ele pediu a senha de novo? É, acho que o meu computador já estava logado com a conta no, Tá. no, no Microsoft Online. Clica esse edit aqui só para mim ver um negócio. Isso. Então, esse aqui, na verdade, é o que você vai transmitir, né? Clica ali no filé para mim. No Para menu, clicar onde? no menu filé, no file.
Ah, Fire, tá. Então, agora, por exemplo, nós vamos publicar, pode imprimir, salvar ou publicar na web. Você pôs publicar na web ou não? Põe publicar na web. Aí, beleza, pode ir. Ok, então esse aí é o código que você vai mandar para a pessoa. Tá vendo que você pode embutir também isso num site para ficar bonitinho também? Colocar. Ah, legal. Pega o copy aí e vamos fazer um teste aí. Abre uma nova aba aí no seu computador. Acho que eu já vi alguns sites do governo, assim, usando Essa já é o link que você pôs ou não? isso. Esse é o link que ele passa. Então, olha que legal. Então, você não precisa levar PowerPoint, não levar nada. Você simplesmente leva o link e o cara vai mexer. Você vai explicando. O cara pergunta: não, eu quero saber o mês de janeiro. Aí você clica janeiro. Eu quero saber se a marca tal, como é que tá. Então, você começa a interagir com a Uhum. plateia. Olha, Legal. no Excel dá para fazer alguma coisa parecida com isso. Ele tem recurso, sim. É um add-in para o Excel. Dá para instalar, mas não tem nem comparação em termos de facilidade de utilizar quando a gente faz com isso aqui. É, realmente, realmente. Muito legal, professor. Obrigado. Deixa eu ver aqui. O arquivo precisa postar tem que ser. Não, não, pessoal. O arquivo que vocês vão postar é do Power BI. Você vai lá, arquivo, salvar e salva. Esse formato de link a gente vai ver mais para frente. Tem algumas pessoas que não conseguiram ainda logar com a senha, com o login pessoal, e a gente precisa resolver isso antes de começar a pedir o link, tá bom? Obrigado por perguntar. Pessoal, mais alguém terminou aí? Eu queria dar uma olhada como é que está ficando e assim a gente vai comentando aí os diversos formatos aí, essa proposta de a gente discutir um pouquinho os gráficos. A Isabela terminou. Isabela, você pode compartilhar, fazendo favor? Sim, professor. Tô abrindo aqui que eu já tinha fechado, só um minutinho. Eu segui a estética mesmo que tinha no PDF, né? No Word. Não, pode mostrar no Power BI mesmo. Não, sim, tô dizendo, eu não alterei nada do design, não sei se a gente podia alterar ou não, só alterei aqui. Tá aparecendo a tela? Tá aparecendo. A minha pergunta a primeira coisa, assim, pessoal, tem muitas cores aí e tal.
O próprio Power BI logo de cara põe blue. Tudo que ele põe blue. É essa cor mesmo que você quer colocar? Ou foi assim por... Não, é que eu segui o que estava proposto, né? Mas eu acho que não ficou legal, não, sinceramente. Esse azul aqui. Você lembra como muda a cor? Seleciona o gráfico. Clica no gráfico e aí vai lá isso. Aí, Agora. cores dos dados. Resultado. Nossa, agora eu tenho que testar. Eu acho que um verde ficaria mais legal. Um verde puxado pelo azul. Pessoal, vamos votar aí. O que vocês acham? Qual cor fica melhor aí, pessoal? Mais ou menos assim, não sei, acho que assim. Ó, o Israel gostou, você já ganhou um ponto aí. Viu, Isabel? Tá bom. Tá, professor, então essa aqui foi a página inicial. Posso mostrar o próximo? Vamos ver o outro aí. Aqui eu deixei também o que tinha sido proposto, né? O Gustavo estava falando que o faturamento por marca, que se você colocasse esse gráfico tudo no mesmo dashboard, ele poderia fazer, por exemplo, filtro por marca tal, mas a gente fica naquela dúvida se a gente colocar muito, fica muito poluído ou não. O que você acha? Porque eu poderia colocar aí, né? Eu poderia colocar tudo aí e ia ficar super pequenininho, né? Então, eu acho que não fica legal ficar muito. Sim, fica realmente muito pequeno. Não sei se a gente, sei lá, arrastasse um pouco aqui e aumentasse o rótulo, não sei se dá para aumentar. Mas ainda assim, aqui, por exemplo, a legenda, não sei o que faria com essa legenda nesse dashboard, porque não ia caber. Então, eu acho que não. É legal ter os dois juntos para fazer análise, mas eu acho que não daria, não. Então, a gente vai ter que achar uma... Porque se a gente imaginar que a gente pode repetir, como você viu aí, que tem vários dashboards, né? E pode repetir algumas coisas, porque se eu estou falando de alguma coisa faturamento, talvez tudo deveria estar relacionado a faturamento, né? Se eu estou falando de lucro, tudo lucro e tal. Então, a gente tem que pensar, na verdade, qual é a combinação que vai ajudar a pessoa a tomar a decisão. Porque, por exemplo, esse que está na sua tela aí é o faturamento por marca, né? Então, é uma informação única que eu tenho, né? Aí você fala assim, bom, eu quero melhorar esse faturamento, o que eu faço? Então, talvez seria interessante ver como é que está por, por loja, por segmento, alguma coisa a mais, assim, para eu começar a entender como é que é as vendas daquela marca. E eu não tenho essa informação aí, né? Então, talvez seria interessante que eu tivesse mais informações referente a essa marca aí, né? Quais as lojas que vendem mais, para ver se tem algum lugar que vende mais ou menos, porque é uma informação única só, ele mais aproxima de um tipo Excelzão, né? Sim, E realmente. a grande vantagem dele é a interação, quer dizer, você mexe uma coisa, ele mostra como isso afeta outra variável. Colocar um filtro de dados, né? Assim, no campo. Que deve... Aqui, por exemplo, no faturamento por mês, você acha legal aquela ideia de colocar o valor em cima? Acho que sim. Então, clica nele aí, e aí esse aí é o rótulo, isso. Sim. Acho que aumentar aqui também o nome dos meses seria bom. Então, é legal. Então, é isso, Isabela, é isso que a gente está querendo fazer.
avaliando cores, avaliando o layout e o tipo de informação. Por exemplo, você colocou o venda faturamento aí, né? É, um cartão bem grande, né? Nós Sim. poderíamos colocar um cartão menor, não colocar só faturamento, poderíamos colocar lucro também, né? Para que e não precisaria usar tão grande para ter uma informação só, né? Ele mesmo já é grande, né? No modelo estava assim, né? Dessa forma. Mas aí, É, como só tinha essa informação, eu falei, eu vou preencher o espaço todo. Mas realmente, se colocar é. mais uma. Não, a ideia eu coloco alguma coisa assim, mas é só para a gente começar, né? E depois a gente pode ir variando tudo. Mas o que eu tenho visto, assim, às vezes a pessoa coloca muita coisa e aí fica muito poluído. Por que que eu acho que fica poluído? Se você está falando de coisas diferentes, você está falando um gráfico, né? E aí o cara está prestando atenção no outro, que é muito mais legal. Então a gente precisa evitar que a gente coloque muita coisa que não tem nada, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tal, né? E para que não disperse um pouquinho, não distraia o pessoal que você está conversando. Mas a ideia é conversar com a plateia, conversar com a diretoria, falando, olha, eu coloquei isso porque o lucro, depois tem o faturamento, eu queria ver das lojas para tentar fazer algumas ações direto com a loja, e depois eu entrei em item produto, vi os produtos que têm maior margem, etc. Tal. Então, é conversando com o próprio gráfico e com a plateia que está assistindo, mostrando que você conhece. Eu vou falar para vocês, eu fiz o curso no Senac, né, do Power BI, e a pessoa era um cara da computação, o cara era fera no Power BI, o cara era muito bom. Só que ele ficava colocando um monte de gráficos aí, né, para mostrar os recursos do Power BI, mas aquilo lá, para mim, não representava muito, porque aquilo lá não ajudava a tomar decisão, aquilo lá só mostrava que a pessoa era uma pessoa excelente no Power BI. E aí que eu volto àquela pergunta que a gente está discutindo, pessoal, se vocês forem desenvolver uma sua habilidade com Power BI, o foco é o negócio e não na ferramenta, porque se você pegar essa turma de computação, eles têm uma facilidade muito grande de mexer com isso, mas eles não têm de nada de negócio. Então, vocês têm que ir para o lado que vocês têm um maior diferencial, tá bom? Tá bom. Professor, como é que eu faço para mudar esse vendas underline faturamento? Estou tentando mudar, mas não acho. Espera só um pouquinho, Gabriel. O arquivo, então, você vai lá no Power BI, salva ele, né? E envia no link lá da aula de hoje. Você está querendo mudar o quê? O fundo disso aí? Não, aqui, Ponto de esse vista. 64. Eu estou com dificuldade um pouco de ouvir, tá uma voz. Professor, eu falei aqui, 64 milhões Ah, vezes underline faturamento. Se dá para trocar esse título aqui, vendas underline faturamento. tá. A gente dá por um título lá em cima. A gente põe um Então. título, e você vai pôr o título em cima, né? Uhum. E aí depois a gente tira aquele ali embaixo. Esse título, faturamento, você pode pôr ele centralizado e pôr cor do fundo, que aí ele vira uma faixinha aí. Na mesma cor do fundo. Não, aí você pode pôr uma outra, porque aí fica uma faixa qualquer. Tá. Tá vendo? Aí você pode pôr negrito, pode aumentar a fonte, e aí embaixo ali tem uma cor negrito, que é Arial Black aí. Agora vamos ver se a gente tira essa coisa aí embaixo aí. Deixa eu ver onde que é mesmo. Tela de fundo. Vê se esse rótulo dos dados aí.
perguntar. Ah, era isso mesmo, professor. Obrigada. Tá bom, tchau, tchau. Tchau. Eu vou parar E aqui. o Gabriel está perguntando do prazo. Como vocês pediram um prazo adicional, hoje a gente vai dar um prazo. Então, amanhã, a partir da manhã, eu coloco até a aula de quarta-feira, vocês têm que avaliar os colegas, tá bom, Gabriel? Então, o prazo para entrega fica hoje e o prazo para avaliar até quarta. Se quiser mudar o nome do dado, vai na primeira aula. Professor, Pode falar, João. meu R abriu. Aí ele abriu da aula, aquele R da aula passada. E depois disso a gente tem que fazer o quê? Eu não consegui prestar atenção que tava tudo travado. Você está falando de... Então, o da aula passada, você já conseguiu fazer aquele... Sim, consegui fazer já. Isso. Agora, você pegando lá o passo a passo, tem mais 3 gráficos. Aí depois você vai lá, arquivo salvar e envia. Isso, Rafael. Hoje até 23h59. Mas eu digo assim, como que eu vou criar um gráfico para essas vendas marca? Que eu não lembro. Não, olha lá no passo a passo. Então, olha, eu vou te mostrar. Tem dois lugares que você pode ajudar você, tá? Eu estou Uhum. querendo só falar isso, poderia até falar para você agora, mas eu estou querendo que você consiga depois fazer sozinho esse processo. Deixa eu só compartilhar a tela. Deixa eu mostrar os recursos que tem aí para você, tá? Ó, a primeira coisa que tem aí, ó, se você vier aqui, ó, material, olha o que tem nesse material aí. Tem o passo a passo, tem esse transformado, sem os gráficos, mas já com o Excel carregado. E esse aqui já é o final, como que você teria que fazer, tá? Então, aqui tem já o resultado, mas a gente quer que você faça isso aí. Se você começar do zero, você abre o Power BI e carrega esse dado Excel. Se você não quiser carregar o dado Excel, você usa esse transformado, que já está carregado, passa só os gráficos. E para você ver como vai ficar, você só abre esse dashboard aqui, tá? Então, é isso aqui que vocês vão ter que entregar. Vou abrir aqui para você, ó. Ó. O Guilherme, você colocou um comentário, Guilherme, nome de dados e tal. É só um comentário, né? Tá vendo, ó? Esse aqui já são os resultados. Mas a gente quer que você faça, tá? Tá bom. Mas se você for lá no arquivo, lá o Word, passo a passo, ele tem todas as ideias. Eu estava reclamando lá com a Isabela da cor blue, né? E eu coloquei blue aí também, mas é só motivo aí de discussão, de avaliação do que é bom ou não. Mas por default ele sempre coloca blue aí. Tá bom, professor. Obrigado. Falou, João. Bom, pessoal, quem já conseguiu, vocês podem só postar lá, né? Quem já terminou e pode marcar a frequência lá, ok? Agora, aqueles que não conseguiram, aproveita mais esse tempinho aí para tirar dúvidas aí, tá bom?
Guilherme, você estava falando de você mudar o nome, você não precisa nem clicar nessa setinha, basta dar dois cliques aqui no nome e ele já muda, tá bom?
Dutra, deixa eu perguntar. Eu acabei de terminar aqui o meu. Eu queria saber como é que faz para postar lá no Moodle. Na hora que o senhor estava explicando, eu acho que eu acabei me distraindo. Ô Pedro, se você entrar lá no sistema, na plataforma, você vai ver que tem um item que está escrito acontecendo agora, né? E aí embaixo tem um negócio A1, o Power BI 01, atividade individual durante a aula sexta, postar os resultados inicial. Então você clica lá e anexa o arquivo, ok? Aí é só anexar o arquivo igual a gente salva normal, ou põe um link, algo do tipo. Não, não tem o link. Só passei para o Gustavo porque ele estava querendo adiantar um pouquinho, mas ainda a gente não passou essa informação para todo mundo, porque nem to... você só consegue fazer aquele link se você conseguir o registro, e tem algumas pessoas que não. Então, para efeito dessa aula, é só vai lá no Power BI, salva, e aí o arquivo salva, você anexa nessa atividade, tá bom? Tá certo, obrigado. Falou, Pedro.
Isabela, o degradê em gráfico de pizza, o que eu tenho usado, por exemplo, é cor negativa, vermelho se for negativa e azul se for positiva. Eu acho que fica mais informativo dessa maneira aí. E depois a gente vai mostrar como faz isso. É bem legal. Eu estava falando mais no de barras aí, né? Mas no caso de pizza aí, talvez o degradê ele fica um pouquinho difícil de você identificar, porque se a variação de um ou outro é muito pequena, mas lembrando que o ideal no caso de pizza é de 3 a 7, tá? No máximo 7 pedaços de pizza aí, senão fica um pedaço muito pequeno, né? Mas eu usaria cores diferentes, mas não cores totalmente opostas, para não ficar um carnaval, no caso da pizza. Ok, pessoal, obrigado aí. Então, até a próxima. Então, a única coisa que vocês têm a partir de amanhã até quarta-feira é corrigir avaliação de pares aí, tá bom? Obrigado, pessoal. Abraão, você está por aí ou não? Tô sim, professor. Vai brigar.